olhando bem, o bicho tá parado. Quem sobe, quem desce, vai pra esquerda e pra direita. Tá paradinho lá. Os OVNIs têm sido motivos de discussões por anos. Alguns os veem como apenas loucura, já outros acreditam fielmente na sua existência. Com as novas descobertas científicas, fica cada vez mais difícil negar a existência de vida fora da Terra. Mas a grande pergunta não é se esses seres realmente existem, e sim se é possível que eles sejam tão avançados que já estejam entre nós. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para se tornar membro do Clube do Arrepio. E agora se prepare para os 3 avistamentos de OVNIs que aconteceram no Brasil. O Arquivo Nacional tem cerca de 743 registros sobre a aparição de OVNIs no Brasil. A primeira documentação da aparição de um OVNI no Brasil aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O autor realizou 9 imagens fotográficas na estranha aparição. Na época, o objeto foi comparado à nave DC-5 na primeira foto. Porém, as outras fotografias mostram que ele tinha formato de disco, lembrando um prato, diferente do modelo do avião que foi sugerido por pesquisadores ufológicos da época. O responsável pela equipe de processamento técnico do Arquivo Nacional, Heinz Castro, conta que há suspeitas de montagem nas fotografias, mas que, particularmente, ele não acredita na hipótese, porque naquela época não existia manipulação de imagens como existe hoje. A Noite dos Discos Voadores. Essa história parece ter vindo diretamente de um roteiro de Hollywood, mas ela é real, e o mais chocante de tudo é que aconteceu no Brasil. A noite de 9 de maio de 1986 se tornou uma das noites mais importantes para a ufologia no Brasil. Mais de 20 avistamentos foram vistos em 4 estados diferentes, o que torna essa história toda muito difícil de explicar. O Brasil dos anos 80. O Brasil dos anos 80 não tinha a mínima possibilidade de lidar com uma crise planetária. Na época, a ditadura tinha acabado. O novo presidente do Brasil, Tancredo Neves, opositor ao regime militar, havia vencido. O slogan da sua campanha foi Mudança Já. O que muda? Primeiro, a mentalidade. Segundo, o comportamento. Terceiro, o estilo de governo. Quarto, o acatamento a todos os direitos e liberdades democráticas. Num espetáculo como esse que nós estamos aqui assistindo, que acho que há 20 anos não se realiza igual no Brasil. Porém, faleceu pouco tempo depois, dando lugar ao seu vice, José Sarney. Nesse mesmo ano foi lançado o Plano Cruzado, um plano econômico que estabelece o congelamento de preços. A cidade João Câmara, no Rio Grande do Norte, ainda no mesmo ano sofreu com um terrível terremoto, de 5,3 graus na escala Richter. Passa de 3.000 o número de casas danificadas. Você vai ouvir agora o som das vibrações registradas pelo sismógrafo. Ou seja, o Brasil já tinha problemas demais para resolver, e uma histeria coletiva relacionada a uma crise planetária não seria nada fácil para o governo explicar. Os avistamentos. O fato ocorreu na noite de 18 de maio de 1986, até a madrugada do dia 19. Foram avistados e detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea, aproximadamente 20 OVNIs. Os primeiros relatos de avistamentos que se tem documentado, aconteceu às 6h30 da tarde, feitas por Sérgio Mota da Silva, operador na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. Ele comunicou à patrulha observar um luzeiro sobre o setor noroeste do aeródromo. Foi então que o piloto Alcir Pereira confirmou contato visual com o estranho objeto. Segundo ele, parecia uma estrela brilhante e estava completamente parado no ar. Logo após o contato visual, a torre de controle de Brasília captou sinais sem identificação. O mesmo aconteceu também em Goiás, São Paulo e no Rio de Janeiro. Por causa da velocidade dos objetos, o Centro de Operações de Defesa Aérea decidiram enviar caças militares com a missão de perseguir e interceptar os objetos.
A perseguição. Eu te falei que essa história parece vinda de um filme, e isso se confirma cada vez mais. Imagine a cena do exército brasileiro dos anos 80, utilizando caças oficiais para perseguir 20 OVNIs. Se eles fossem realmente seres de outro planeta, com tecnologia suficiente para chegar até aqui. Você acha mesmo que o exército teria alguma chance? Deixe sua opinião nos comentários. O primeiro caça, um F-5E, decolou às 10h34 da noite, pilotado pelo primeiro-tenente Kleber Caldas Marinho. O piloto decolou com o radar desligado, luzes de navegação apagadas e com velocidade reduzida para evitar chamar a atenção dos objetos. Em menos de 10 minutos, o tenente Marinho fez contato visual com um OVNI que o descreveu como uma luz cintilante que, mesmo sendo branca na maior parte do tempo, oscilava entre tons de vermelho e verde. Foi então que o tenente Marinho decidiu se aproximar do OVNI. Mas quando estava chegando perto, pouco menos de 19 quilômetros de distância, o objeto voador percebeu a ousada manobra do tenente Marinho e começou a voar em alta velocidade em direção ao Oceano Atlântico. Foram aproximadamente 30 minutos de perseguição, ao qual o tenente Marinho fez diversas comunicações com a base. Nessas comunicações, o tenente diz não parecer se tratar de uma aeronave devido à alta velocidade. Foi então que o objeto se distanciou de tal forma que o tenente Marinho com seu F-5 ficaram para trás. A única coisa que sabiam é que o objeto havia fugido em direção à África. O segundo caça lançado foi um Mirage F-103 pilotado pelo capitão aviador Armindo Souza Viriato de Freitas. Ele teve um pouco mais de sorte que seu antecessor, pois conseguiu chegar extremamente perto do OVNI, a menos de 2 quilômetros. Foi quando o fato mais bizarro dessa história aconteceu. O objeto cintilante inexplicavelmente desapareceu, voltando a aparecer novamente na tela do radar de bordo a 23 quilômetros de distância. Foi então que Capitão Armindo aumentou a velocidade para chegar perto novamente do OVNI, e quando estava quase chegando o objeto acelerou bruscamente. E em segundos estava a quilômetros de distância. Capitão Armindo, no mesmo voo ainda conseguiu ficar muito perto de outro OVNI, a mesma distância que anteriormente. E desta vez, mesmo acelerando em velocidade supersônica, não conseguiu alcançar o OVNI, que era muito mais rápido. E um fato extremamente bizarro é que, diferente do tenente Marinho, Capitão Armindo não foi capaz de enxergar absolutamente nada a olho nu. Outros 3 caças foram enviados, e todos eles com experiências e situações muito parecidas com os anteriores. Ou seja, o exército brasileiro tinha fracassado ao tentar interceptar os objetos voadores. Conclusão do caso. Cinco dias depois, o ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Octávio Lima, juntamente com os pilotos dos caças, deram uma entrevista que confirmavam todos os acontecimentos. Mas os documentos oficiais só foram liberados ao público em 2009, e como conclusão do caso foi declarado que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Não se trata de acreditar ou não, nós só podemos dar informações técnicas, né? Tecnicamente, eu direi aos senhores que não temos uma explicação. Operação Prato. De todos os eventos até aqui contados, nenhum deles chega a ser tão aterrorizante quanto a esse caso. Imagina você vivendo a sua vida, quando em um dia normal você avista uma luz sobrevoando a sua cidade, e então quando você menos espera, essa luz te ataca com uma espécie de raio laser, que diminui sua energia vital e te causa um ferimento de queimadura. Além de bizarra essa história, ela realmente aconteceu. Tudo foi documentado pelos hospitais e pelo Exército Brasileiro. O palco dessa história é em um dos lugares mais bonitos do Brasil.
Tudo aconteceu no Maranhão, tendo início na Ilha dos Caranguejos, uma ilha deserta, localizada na Baía de São Marcos. Quatro lenhadores haviam ido de barco à ilha para coletar madeira, porém ao final do dia, a maré estava muito baixa, o que impediria a embarcação de deixar o local, sendo assim, precisavam esperar o anoitecer. No entanto, devido ao cansaço, decidiram dormir um pouco para recarregar as energias. 9 horas depois, Apolinário, um dos lenhadores, acordou se sentindo estranho, com dores no corpo e queimaduras de 2º grau. Imediatamente Apolinário se levantou para ver se seus colegas estavam bem. Aureliano e Firmino, outros 2 lenhadores, também reclamavam das mesmas dores, e pareciam ter queimaduras nos mesmos lugares. Quando os 3 foram acordar José, o 4º lenhador, se depararam com uma cena terrível. José estava morto em sua rede, e o mais bizarro, com as mesmas marcas de queimaduras que os 3. Esse foi apenas o início de uma série de eventos que logo em seguida começaram a acontecer no município de Colares, Pará, que fica a quilômetros de distância da Ilha dos Caranguejos. Foram inúmeros avistamentos de objetos voadores que foram descritos como corpos luminosos. A situação começou a se agravar quando esses objetos começaram a atacar os moradores da região. As pessoas eram atingidas por uma espécie de laser que vinha desses objetos e deixava queimaduras em suas peles. Alguns diziam na época que esses seres estavam retirando as energias das pessoas que eram atingidas, já que era comum as vítimas apresentarem um forte cansaço após o ataque. Mas a situação era ainda pior, pois foram registradas inúmeras mortes associadas aos acontecimentos. Você deve estar se perguntando o que esses ataques têm a ver com a morte do lenhador na Ilha dos Caranguejos, e agora essa história fica ainda mais bizarra. As marcas encontradas no lenhador são idênticas aos dos ataques em Colares. Pouco tempo após o primeiro ataque, a Marinha, a Aeronáutica e o SNI, Serviço Nacional de Informações, iniciaram o que mais tarde ficaria marcado na história, como a maior operação já realizada em um país, relacionada a objetos voadores não identificados, a Operação Prato. A essa altura já não havia mais como ocultar os acontecimentos. A imprensa começou a se envolver e foram feitas diversas matérias sobre centenas de casos de avistamentos e ataques em mais de 25 cidades diferentes em 2 estados brasileiros. As notícias foram muitas, desde uma perseguição de OVNI à força policial, até um homem que foi queimado vivo por uma bola de fogo vinda de um dos objetos luminosos. A população estava em pânico e o governo não era capaz de fazer absolutamente nada. A doutora Adelaide Carvalho, diretora da Unidade de Saúde da região, informou sobre os padrões dos sintomas apresentados pelas vítimas. Ela os descreveu como sendo crise nervosa, amortecimento parcial do corpo, tremores, astenia, cefaleia, queimaduras de 1º grau e microperfurações. Em relatório, o primeiro-tenente médico da Aeronáutica, Dr. Pedro Póvoa, identificou nas vítimas um alto estresse psicológico. E em alguns o desenvolvimento de uma síndrome relacionada a um alto pico de adrenalina. Muito comum em casos de situações de perigo, podendo evoluir para paranoias, convulsões e desmaios. Dez anos após o acontecimento, foram vazados diversos documentos e fotos secretas da operação. O primeiro vazamento foi publicado na revista UFO, supostamente entregues pelo sargento Flávio Costa, um agente do Comando Aéreo do Nordeste. Nos documentos continham uma série de informações sobre os acontecimentos, além de desenhos feitos pelos militares, que mostravam como eram os objetos voadores. Anos mais tarde, em 2017, um site publicou supostas fotografias realizadas pelos militares e pela imprensa na época. As fotografias mostram objetos luminosos no céu em diferentes lugares, e mesmo assim todos parecem seguir um padrão. Se até aqui você acha que já viu de tudo, então se prepare porque o acontecimento mais bizarro dessa história toda vem agora.
Em meados de novembro de 1977, um militar de alto escalão avistou o que poderia ser a prova definitiva de que estávamos sofrendo um ataque alienígena. O capitão Iraje de Holanda Lima avistou, fotografou e filmou um objeto com mais de 100 metros de comprimento, em formato de uma bola de beisebol, que sobrevoava na vertical o rio Guarujá Mirim, a menos de 70 metros da embarcação que ele se encontrava. Segundo o relato, o objeto emitiu uma intensa luz azul, subiu lentamente até as alturas das nuvens e disparou em alta velocidade até desaparecer da visão dos militares. Após o capitão informar e mostrar o material coletado ao seu superior, o primeiro comandante Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, toda a Operação Prato foi estranhamente cancelada. A atitude do primeiro capitão gerou muitas dúvidas e desconfiança em pesquisadores, porém o Brasil ainda vivia o regime militar, portanto não havia muito o que se fazer na época. Anos após o acontecimento, o então aposentado capitão Iraje de Holanda Lima foi até a imprensa e afirmou sobre a veracidade dos acontecimentos. É um objeto muito grande, com luzes, com janelas, com comprimento mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte. Parecia um sol, que depois apagou e subiu. Ele também disse que na época sentiu muito medo, mas que as provas existem, pois tudo foi amplamente documentado pelo Exército Brasileiro. O mais estranho é que apenas 60 dias após a entrevista, o corpo do ex-capitão Iraje de Holanda Lima foi encontrado no quarto de sua casa. Em registro médico, o motivo da morte leva a crer que o ex-capitão havia tirado a própria vida. Porém, até hoje muitos contestam os motivos da morte, dizendo que foi na verdade queima de arquivo. E aí, depois de ver todos esses casos que aconteceram no Brasil, você acredita ou não que os alienígenas já estão entre nós? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo, aqui no Clube do Arrepio.